Desta vez, o Com Fome de Viagem veio parar num país que, além de muito bonito, traz algumas diferenças culturais bem intensas com o nosso Brasil. Com uma população bonita, muito bem organizada e respeitadora, mantém uma mente aberta para assuntos que nem sempre são bem vistos pelos brasileiros. Mas ainda assim, este lugar não perde a sua elegância e carinho. Será que você já descobriu que lugar é este? Pense mais um pouquinho. Viemos até aqui para descobrir o que este lugar tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma. Bem-vindos à Holanda, ou como eles chamam no próprio idioma deles, Netherlands, Rafa, que é a junção de duas palavras para territórios baixos ou países baixos. Grande parte do território ao nível do mar e uma parte do território abaixo do nível do mar, daí vem o nome. 17 milhões de pessoas fazem deste país o seu lar. Conhecido mundialmente pela sua multiculturalidade e mentalidade aberta, às vezes questionado pela liberação e oficialização de algumas drogas, inclusive da prostituição. Bem-vindos à Holanda! Nós estamos na Praça dos Museus. Essa é uma praça muito importante aqui em Amsterdã. Aqui estão os principais e maiores museus da cidade. De um lado, o Museu de Van Gogh. Do outro lado, o Rijksmuseum, Alex. E eu também estou vendo, Rafa, vários museus de menor porte e às vezes do tamanho de uma casa, uma residência com suas exposições, não é? Exatamente. Aqui tem obra para todos os gostos. Você pode acompanhar obras grandes como as de Van Gogh ou a de Rembrandt, que está exposta no Museu do Rijksmuseum, ou artistas locais fazendo caricaturas na rua, ou museus pequenos com obras menores de artistas locais também, Alex. Era aqui nessa praça, Rafa, que ficava o famoso sinal I Amsterdam, que foi removido por trazer um aspecto individualista para um ícone da cidade que era muito multicultural. Então as palavras em inglês I am, eu sou, não foram bem vistas para representar o que a cidade queria de imagem para si. A arquitetura da cidade é feita de pequenas ruas, canais e bicicletários. Não importa onde você vá, você encontra uma combinação diferente deles. O bairro Jordan, ele é um dos mais charmosos daqui de Amsterdã. Não tem erro, é só pegar sua máquina fotográfica e sair passeando pelas ruazinhas. São casas charmosas, aqueles janelões das casas, né? A casa uma juntinho da outra, bem estilo Amsterdã mesmo. E uma das coisas mais interessantes do bairro são as cafeterias e as docerias, as lojinhas de rua, com tudo produzido localmente. A gente achou uma aqui que tem produtos sem glúten e sem açúcar, Alex. É de dar água na boca, né? Quando é que você imaginou que você ia comer uma tortinha com creme brulee sem glúten? Muito interessante, Rafa. À medida que eu ia entrando na loja, fazendo perguntas, e as pessoas já estavam prontas para responder. Olha, esse não tem açúcar, esse não tem glúten. Algumas opções são o pacote completo com açúcar e com glúten, mas eles ajudam e guiam a gente nas escolhas. Exatamente. E aqui a gente achou a escolha sem açúcar e a escolha sem glúten, ou seja, para todas as dietas. Vale muito a pena um passeio pelo bairro Jordan para você conhecer um pouquinho do interior de Amsterdã.
Vivenciar de forma local Amsterdã é sentar nos banquinhos e lanchar na frente dos canais. Não tem como passar despercebido essa vista linda dos canais. E você achou aqui uma coisa, né, Alex? Bem única sem glúten. Achei o meu cheesecake, é bem no formato de cheesecake, sem glúten. Sem glúten, né? E eu achei aqui um browniezinho sem açúcar. De zucchini, Exatamente. Muito gostosinho. Vamos ver? Vamos vivenciar essa experiência, Alex, de comer na frente dos canais? Engraçado como eles têm esses talheres descartáveis. Muito bom. Assim como no Canadá, as drogas, elas são legalizadas aqui na Holanda, em Amsterdã? Rafa, esse é um assunto super interessante. Não é uma pergunta de sim ou não. E eu vou te explicar por quê. Lá no final dos anos 60, o consumo de drogas na Holanda começou a aumentar muito. E o governo tentou racionalizar e estipular regras para o consumo. Mas existe um pensamento que é muito sólido aqui na Holanda, que diz que cada indivíduo tem liberdade de fazer o que quer com o seu corpo e a sua saúde. E esses dois conceitos começaram a conflitar. Então, nessa pegada, nessa mentalidade de o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com o meu corpo e minha saúde, o consumo de drogas começou a ser justificado na cabeça de alguns moradores. Então, o governo percebeu que existia um impacto social muito grande quando os policiais corriam atrás de algumas drogas que não necessariamente impunham uma ameaça à sociedade. Então, houve-se uma tentativa de categorizar o que eram drogas pesadas do que eram drogas leves. Então, drogas aqui na Holanda são ilegais, elas não são permitidas, mas existem alguns conceitos que são socialmente aceitáveis e não justificam um policial vir atrás de você. Sit tight, wood. I tell her, sit tight, wood. Roll up and sit tight, wood. Yeah, if I told my confessor, now the shit might change our perception. Agora, Alex, se elas não são permitidas, né, são ilegais, como você falou, a gente vai numa lojinha simples de esquina de waffle, tipo, coisa de criança, que vende sorvete, e a gente acha um potinho desse com cogumelo, um saquinho de café, um pirulito. Cuidado que a gente vai entrar nesses conceitos já já, Rafa. Não é tão assim não, tá? Nessas várias tentativas de padronizar ou entender o processo de drogas, houve também a criação de uma lei que dizia que nenhuma dessas variáveis de drogas ou qualquer interpretação delas poderia estar disponíveis em lojas que estivessem a 250 metros de escolas. Então, 250 metros de escolas é o padrão para que nenhuma loja desse tipo exista. Não pode estar perto de escola, mas as crianças têm acesso, porque é uma loja, uma sorveteria, uma loja que compra waffle, chocolate, doce. Outro cuidado nessa área, Rafa. Não é socialmente aceitável que crianças consumam essas drogas leves. Então, olha só como a gente está começando a categorizar as duas, tá? As drogas pesadas são cocaína, êxtase, LSD. Essas não são permitidas e os policiais correm atrás, eles perseguem mesmo as pessoas. Mas as drogas leves, tipo maconha ou produtos comestíveis derivados de tanto maconha quanto cogumelos, são coisas que os policiais fecham o olho, eles fazem de conta que não está acontecendo. Na lei, o que diz é qualquer pessoa portando até 5 gramas de maconha ou até 5 plantas de maconha não é um criminoso que merece a atenção dos policiais. Então, mesmo os policiais vendo você entrar numa lojinha, comprar o produto, eles não estão nem aí, porque na ótica deles, a forma de conciliar os dois valores de que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo e a sua saúde e não vale a pena para a sociedade eu correr atrás de você, criminoso, então foi criada-se essa área de que, olha,
não é legal. Não tem nenhum termo na lei que diz que você pode portar 5 gramas de maconha, mas diz que os policiais não vão correr atrás de pequenos crimes como portar 5 gramas de maconha. Esse paralelo que você está fazendo é muito interessante, porque é muito diferente de uma realidade que a gente conhece no Canadá. No Canadá, se você portar uma pequena quantidade de droga, até 30 maconha, gramas, você não é um criminoso. De fato, é legalizado. Você pode entrar numa loja, comprar. É uma coisa usual, né? Normal para o canadense. Já aqui, apesar de ser normal e vender de uma forma muito mais exposta, pelo menos é o que eu vi, porque no Canadá as lojas são específicas, você não entra numa sorveteria e encontra. Aqui você entra numa lojinha de sorvete e encontra. E muito cuidado com essa parte também. Aqui existe um termo chamado coffee shop. E o coffee shop, apesar da palavra em inglês ser uma loja de café, não é bem a cafeteria do jeito que a gente conhece. A pessoa que quer tomar um café em Amsterdã ou na Holanda, ela vai numa cafeteria, o termo em inglês cafeteria. Você vai lá tomar um café. Mas quando você vê as duas palavras juntas, coffee shop, não é lugar de café, é um lugar de consumir maconha. Mas nesses coffee shops tem as comidas infantis também, né? Isso, os então doces. Quando você vai num coffee shop, também está disponível refrigerante, cerveja, waffle, sorvete. Então, muito cuidado, não é uma coisa infantil, não é uma coisa feita para criança, muito pelo contrário, eles nem querem que as crianças consumam. Mas por causa de todos esses conceitos conflituosos da sociedade, existem vários o termo em inglês que eles chamam backdoors, tem várias portas dos fundos para você explorar essas coisas sem necessariamente quebrar a lei. Como, por exemplo, um outro famoso do lado de cá é, já que você pode portar 5 gramas, como é que toda a maconha vendida nas lojinhas chegou até lá? Porque tem muito mais de 5 gramas dentro de uma loja. Isso, então esse é um outro conceito que a sociedade ainda está amadurecendo. Esse processo de distribuição da maconha, ele não foi regulamentado pelo governo. Então as pessoas constantemente fazem essa piada. Se você comprou 5 gramas, essa maconha veio de onde? Porque as próprias lojas, elas só são permitidas carregarem, terem em posse 500 gramas de maconha. Mas ninguém sabe oficialmente como essas 500 gramas chegaram nos estabelecimentos. Então, o que eles costumam brincar na sociedade é, esse meio de distribuição, essas pessoas que levaram as 500 gramas nas lojas, elas não existem. Elas são fantasmas. Elas não têm o que a gente chama no nosso Brasil de CPF, CNPJ, identidade. Simplesmente, perante a sociedade, essa droga aparece na loja e ninguém sabe como chegou lá, mas você pode comprar os 5 gramas que os policiais não vão se importar. Mas não é uma coisa legal. Sit tight, water. I tell her, sit tight, water. Roll up and sit tight, water. Yeah, if I told my confession, now the shit might change our perception. You know that don't change my progression, yeah. Pistol on my ways, help me change my direction. Y'all won't take me on no stretch, try to play my boy, I'm pressure. Yeah, tied down on my ammo. I'm with my bitches, she keep a clip in the penny hood. Yeah, held me down, I was starving, the nigga can't ignore it. I let you handle my business, you let me handle yours. I cherish my day, they say my heart is where my home is. Will I be living homeless? Cold shoulder, cold wrist. No photos, no fleas. E eu escolhi uma praça pública com o ícone da força feminina atrás da gente, para a gente destrinchar 3 produtos comestíveis que estão disponíveis na sociedade holandesa. Eu trouxe aqui, Rafa, para você me explicar, um pirulito de THC, um pirulito de maconha com sabor blueberry. Eu trouxe também café preto com óleo de THC, óleo de maconha.
E eu trouxe um cookie, um biscoito de cogumelo de intensidade super forte. O que é que a gente pode falar do aspecto comestível desses 3 itens aqui? Então vamos lá, você trouxe 2 coisas que é de paladar infantil, né? O pirulito e o cookie. E o café, que é um paladar mais adulto. Alex, ter o THC ou ter o cogumelo não faz disso saudável ou não faz disso comestível e usual para o ser humano. Muito pelo contrário. O cookie não deixa de ser cookie, então aqui tem farinha, chocolate, ou seja, puro açúcar, é extremamente calórico e ainda tem um elemento que é o cogumelo que tira você do seu eu, ou seja, te deixa improdutivo perante a sociedade, assim como o pirulito. O blueberry, apesar de ser uma fruta cetogênica, para você estar ingerindo um pirulito com blueberry e ter os benefícios cetogênicos dessa fruta, você precisaria estar comendo o blueberry de fato, a casca, a fibra da fruta e sem processar, porque daí você está consumindo a fruta e não o açúcar da fruta. Quando você processou e fez um pirulito, você colocou açúcar, você machucou aquela fruta, você mudou a composição dela e ingeriu açúcar para fazer esse pirulito aqui. Já o café, ele te dá vários benefícios. Ele é termogênico, ele te dá mais energia durante o dia. Então, assim, o café ele te deixa até mais produtivo, né, Alex? Ele te dá esses picos de energia, porém, aqui você colocou um componente de maconha. Então, ele também vai tirar você das suas funções sociais. Das suas funções sociais, exatamente. Então, assim, tudo que tira você do seu eu, Alex, faz você experimentar sensações dos quais você não está acostumado. Então, você deixa de responder por você. Mesmo que a dose seja menor, você deixa de responder pelas suas atitudes. O café, ele te deixa por si só mais agitado, mais energético. Quando você coloca um teor de maconha dentro dele, você, além de estar mais agitado, mais energético, ele vai te dar sensações que você não conheceria só tomando o café. Então você deixa de participar do meio social quando você ingere algum tipo de droga, seja ela qual for, certo? Então, pelo que eu estou entendendo, ainda que exista um grau social em consumir esses produtos junto com outras pessoas, ele também remove outro aspecto social. Exatamente. Aqui, na verdade, Alex, eles só estão maquiando o efeito da droga. Eles estão deixando a droga mais interessante para você, né, para o ser humano, por meios de cookie, pirulito ou café. Mas beber um café com teor de maconha dentro não é a mesma coisa de beber um café, entendeu? O que você está me fazendo pensar é que o café que seria usado para socializar uma reunião de trabalho numa cafeteria, uma entrevista de emprego, perde a função porque vai ter um efeito mais alucinógeno e mais... Totalmente. Assim como o cookie. Uma coisa que uma criança poderia levar para a escola, ou que a gente poderia comer acompanhado de um cafezinho no meio da tarde, vai tirar você do seu eu, vai te dar esses efeitos alucinógenos. Então você voltar para o trabalho, por exemplo, o cafezinho da tarde, no meio de uma tarde de trabalho, você voltar para o trabalho torna você improdutivo. Você talvez não consiga exercer as mesmas funções, porque você vai ter sensações das quais você não está acostumado a ter no dia a dia. Ele tira você do seu eu mesmo. Então são sensações que não vale a pena. Você só está maquiando aqui um café ou um pirulito, entendeu? É droga e é doce, é açúcar, ou seja, não. Nada, gente. Até quando você consome muito açúcar, Alex, ou qualquer coisa que você coloque, ou misture com remédio, etc. Qualquer coisa que tire você do seu eu, não são coisas recomendadas em dieta saudável nenhuma. Porque a dieta saudável, ela existe para fazer o efeito contrário, para te trazer para o controle da situação, para você controlar o seu corpo, os seus horários, a sua rotina, para você entender o que faz bem para o seu corpo e controlar a sua alimentação, para que aquela alimentação torne você mais produtivo, torne você mais inteligente, torne você uma pessoa melhor, né, sem inflamação no corpo, etc. Quando você maqueia o efeito do café, por exemplo, ou de um pirulito, trazendo a maconha para dentro do alimento, você tira tudo que uma dieta saudável está te dando, mesmo sendo um café. Então, Rafa, do jeito que você está falando, esses itens aqui, eles não são pra gente, né? Isso é lixo. É, né?
Pushing straight to 27, yeah. Nigga let her listen, but they here to get the message on my doorstep. While I got y'all waiting on my next shit, well, sit tight, water. I tell her, sit tight, water. Sit tight, water. Roll up and sit tight, water. Continuando em Amsterdã, parece que todo mundo aqui tem uma bicicleta para se locomover. Vida ativa e saudável, parabéns a todos os holandeses. Os estacionamentos de bicicletas guardam milhares delas. E olha que quando eu falo milhares, não é exagero. De toda a população da Holanda, 3 milhões fazem de Amsterdã o seu lar. A capital tem uma história interessante para o nome que foi escolhido. Aqui nesse lugar que a gente está, Rafa, passa um rio chamado Amstel. E a palavra em inglês para represa é dam. Tinha uma represa aqui no rio Amstel. E aí quando eles colocaram as duas palavras juntas, virou Amsterdam. Estamos nós na Praça Dam, é a praça central de Amsterdã, Alex. Aqui se encontra o Palácio Real. Ele foi construído para ser a prefeitura da cidade e assim ele funcionou durante muitos anos, até que o rei Luís Napoleão transformou a prefeitura em um palácio. Essa praça, ela é bem central, ela liga vários bairros importantes da cidade e também é um ponto de compras. Aqui está a principal galeria de compras de Amsterdã, com as lojas mais famosas. Pois é, pessoal, não dá para mostrar tudo de Amsterdã, esta cidade linda da Holanda, em somente um episódio do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo episódio vamos continuar conhecendo as comidas locais, a famosa panqueca holandesa, e se a aceitação de algumas drogas foi um assunto interessante para nós como brasileiros, ainda vamos explicar mais sobre a legalização da prostituição e os direitos das profissionais do sexo que têm um bairro próprio para o exercício da profissão, o Distrito da Luz Vermelha. Não perca o próximo episódio que ainda tem muito mais da Holanda para a gente te mostrar.